Acho que agora vai dar. Então, e o livro de Juízes, então, vai contar a história dos filhos de Israel, em que eles estavam em Canaã após a morte de Josué até o nascimento de Samuel. O autor é anônimo, embora a tradição judaica fale que o profeta Samuel que contou a história. A mensagem era que eles não tinham um rei e que a palavra de Deus não estava sendo ensinada. Eles esqueceram tudo que eles combinaram. Depois que eles receberam a bênção de entrar na terra prometida, esqueceram o que combinaram, esqueceram os mandamentos e estavam vivendo uma época muito sangrenta. Aconteceu tudo o que não poderia acontecer. Né? Josué faleceu, como que nem eu falei, Moisés já ficou lá para trás e agora eles estavam sem era e nem beira. Esqueceram o que eles tinham aprendido com essas duas pessoas maravilhosas aí atrás, não é? Que eles estavam chegando aí à terra prometida. Então, na primeira parte do capítulo aí, que começa a primeira parte do livro de Juízes, nós vemos que a missão de continuar a conquistar a terra, ela foi interrompida pelo quê? Pela acomodação, incredulidade, desobediência, acomodação de novo do povo, não só de todo mundo se acomodou, não é? Porque ao invés de entrar lá em Canaã e combinaram com Deus que expulsariam os ímpios de lá para que fosse uma terra santa, não, eles se misturaram com aquele povo e começaram a viver com eles. Eles gostaram de tudo que eles viram ali naquele mundo. Eles estavam no deserto, eles estavam vindo lá do Egito. Então, quando eles chegaram em Canaã, eles acharam tudo, eles ficaram deslumbrados com tudo que estava acontecendo e se misturaram com os ímpios, e daí esqueceram que eles tinham que tocar aquele povo de lá. Esqueceram. E continuaram a fazer coisas assim que não deveria. E às vezes é isso que eu falo, né? Às vezes a gente não consegue as coisas porque a gente se acomoda, porque nós somos incrédulos, porque nós somos desobedientes. E isso daí faz falar muito com a gente que nós queremos tanto as coisas. Às vezes Deus não nos dá justamente por isso. Porque ele sabe que nós não estamos preparados. Isso porque ele deixou eles no deserto 40 anos para que aprendessem a serem pessoas melhores. E eles não aprenderam. E nós, quanto tempo passou, Jesus já veio, já foi crucificado, já perdoou nossos pecados, e nós estamos aí no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, não é? Estamos aí misturados com as pessoas de Canaã, da terra prometida, e também não fazemos questão de sermos diferentes, não é? Não fazemos questão de sermos melhores, é isso que ele vem falar aí. E aquele povo, não adianta. O que aconteceu daí? Então, em Juízes 1, quando ele abre o livro, ele vem falando isso, que eles começaram a ser afligidos pelos ímpios, eles se misturaram e as coisas começaram a acontecer. Daí em Juízes, no capítulo 2, na Bíblia aí, ele vem falando que o anjo do Senhor apareceu para repreendê-los. O anjo veio e falou: olha, vocês estão desobedecendo. Era para vocês expulsarem os moradores, estão desobedecendo Deus. O anjo do Senhor repreendeu os israelitas no 2. Daí no capítulo 3, nós vemos um notável primeiro juízo. O que aconteceu aqui? Os filhos de Israel, depois de tudo que começou a acontecer com eles clamaram ao Senhor que os filhos de Israel precisavam de uma pessoa como Josué, como Moisés. Vocês lembram que eles tinham essas pessoas liderando, né? E eles falaram que eles precisavam ainda de ter uma pessoa que libertasse eles daquilo que está acontecendo, né? E eles aclamaram, e o Senhor levantou Otoniel. E o Otoniel, sobrinho de Caleb, foi o primeiro juiz que ficou entre eles para ajudá-los nisso que estava acontecendo. Muito provavelmente, as façanhas do tio Caleb, como obediência e a forma como ele entrou e conquistou a terra prometida, estava inspirando, né? Eles queriam que Otoniel fosse igual ao tio Caleb. Vivendo agora em desobediência e sob a opressão do rei da Síria, que tinha o rei lá, né? Israel amargava os piores dias que eles entraram nesta terra. Então o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, e ele livrou israelita do jugo da Síria. Então, o primeiro juiz era Otiniel, não é nem Oti é o temudo. Otiniel livra-os. Daí no 11 fala, então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Depois de 40 anos, ele conseguiu ficar por ali, não é? Daí vamos ver lá. Na sequência, no próximo, em Juízes 4. Em Juízes 4...
Ele levanta uma outra pessoa maravilhosa depois, né? Vemos que os israelitas estavam sob opressão, a aflição de Israel estava muito, muito grande, daí morreu, acho que o Otiniel, e daí eles começaram a ficar muito assim, pedindo a Deus, pessoas são incapazes, né? De entrar, parece que precisava de alguém para estar ali junto com eles. Pessoas são incapazes de buscar a Deus apenas quando as coisas estão dando errado, mas que são endurecidas e más quando tudo vai bem. Vocês viram o que Deus está falando aqui nesse recadinho? Quando tudo vai bem, a gente não sabe viver. Quando estava indo tudo bem, eles não aprendiam com os erros que eles estavam cometendo. Eles continuavam sendo os mesmos pecadores, eles continuavam com os mesmos problemas. Naquele lugar que te manava leite e mel, não era? A terra prometida que o Senhor deu para eles, que tinha tudo para eles. Pois eles continuaram com os mesmos problemas. Daí, o que Deus faz? Deus maravilhoso levanta Débora, levanta uma mulher de juíza. Vocês pensem, se os homens não conseguiam, Moisés passava tanto problema com aquela gente, né? Só que era menos pessoas que entraram na terra prometida, já era difícil. Como que Deus chama Débora para ser a líder desse povo, né? Ela levanta Débora, que era uma mulher de Deus, ela era profetisa e juíza nesses dias. Através dela, Baraque e Jael derrotaram Sísera e Jabim, que eram reis de Canaã. A Débora, profetisa, era mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, está escrito aqui no livro. Débora, uma das grandes mulheres da Bíblia, foi escolhida por Deus para aconselhar um povo. Era forte, corajosa, decidida. Além de líder, era profetisa e esposa. Então, vocês percebem que Deus, ele não tinha aquele, vou escolher só homens para liderar. Não, ele ia pelo posicionamento da pessoa. Débora tinha um posicionamento, como que ela ia lidar com aquele exército, com aquela gente? Não é? Baraque era um homem medroso. Baraque estava com medo de enfrentar, de lutar lá com os inimigos. Baraque tinha medo. A Débora, ele queria a Débora na frente. Não, Débora, eu só vou se você for comigo. Eu só vou dar conta se você for comigo. E daí Débora fala assim, tudo bem, eu vou. Mas não vai ser por mim que você vai vencer. Vai ser pela honra do Senhor. Quem vai te ajudar é Deus. Porque quem vai na frente sempre é Deus, nas nossas lutas. Vocês estão percebendo que tem gente medrosa no nosso meio? Pessoas com medo de enfrentar o que tem que enfrentar? Débora, eu só vou enfrentar se você for comigo. Vocês já perceberam que tem gente assim? Que talvez liga para você, ai, me ajude, ore junto comigo, ai, eu tô sozinha, eu tô nervosa. Precisa do outro, né? E Baraque, que era homem, pediu para Débora. Então foi muito importante essa parte da Bíblia, onde a Débora aparece, não é? E com medo, né? Daí Débora fala assim para Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor com 10.000 homens após ele. E aconteceu lá, no meio da guerra lá, ela profetizou que ele ia conseguir. Ela falou para ele, Deus vai diante de ti. Ela profetizava e ela era forte, ela era corajosa, apesar de ser mulher. Nós temos muita luta todo dia, mas se a gente esmorecer, nós nunca vamos conseguir levar nada adiante. Se você acha que tem um Deus diante de ti, você vai vencer. E era isso que ela tinha um Deus dentro, ela tinha postura, uma mulher liderando homens, os homens com medo. Ela foi e falou, não, pode ir que Deus é contigo, vai que você vai vencer. Daí no meio dessa confusão aí, Sísera saiu e fugiu e voltou lá para o acampamento lá e conseguiu escapar de Baraque no meio da confusão que eles estavam guerreando lá, saiu. E daí vocês não sabem o que aconteceu. Ele encontrou Jael e achou que Jael ficou lá na tenda de Jael. Jael tratou ele super bem. Não, tome leite, come, esconda aqui dentro da minha tenda. Fique aqui que ninguém vai te ver, ninguém vai te achar aqui. Eu vou ficar na porta da tenda atendendo você. Pode ficar tranquilo aí. Quando Sísera dormiu, olha o que Jael fez. Que mulher! Ela pegou uma estaca e alguma coisa da barraca e tacou na cabeça do rei e matou o rei. O Baraque com medo, a Débora profetizando que ia dar certo e Jael esteve junto. Estava na mão dela, ela tratou super bem, ela acolheu, não, fique tranquilo, eu escondo você aqui,
não vai te acontecer nada, eu fico na porta ali, na frente da tenda. Quando ele adormeceu, Jael matou o rei dos inimigos. Isso que eu falo, gente, essas histórias, por que será que a Rosane conta essas histórias? Não, essas histórias estão aqui na Bíblia. Eu estou lendo aqui, ó, no 18 está escrito aqui, no 4, capítulo 4, 18. Jael mata a Cícera. Então, pense bem, que coisa mais linda. Ela teve estratégia, ela foi silenciosa, ela não contou para ninguém. De repente apareceu aquele homem, de repente aparecem as coisas na vida da gente, de repente aparece um inimigo. Não precisa você sair alardeando, viu, tá aqui, fulano. Não. Ela ficou quietinha. Não, eu cuido de você, fique aí, come, bebe, dorme, que eu tô aqui, eu vou cuidar de você. E que força que ela tinha para pegar aquelas coisas de estaca da tenda e tacar na cabeça desse homem. É sinal que ela ajudava a armar tenda. Se vocês assistirem aquelas séries antigas que sempre a gente assiste na Netflix, as mulheres, elas armavam tenda, elas faziam arco e flecha, elas andavam junto, elas não vieram junto no deserto, elas eram da vida, elas eram do baque, do batente. Então, quando ela viu uma oportunidade que o inimigo estava perto dela, ela, ó, quietinha, não contou nem para Débora, nem para Baraque, nem para ninguém, ela mesma deu fim nele. É isso que você tem que tomar posse, é isso que nós temos que tomar posse na noite de hoje. Quando o inimigo estiver perto de você, é só Deus na tua vida. Quando a prova você estiver vivendo uma prova, estiver com o inimigo na tua frente, é só Deus na tua vida. Em silêncio, com estratégia, você derruba o inimigo. Como que ela derrubou? Baraque com medo. Ela matou sozinha o homem. Vocês pensam que pessoas fortes na história da Bíblia, não é? Acho que ninguém nem sabia quem era Jael na Bíblia. Nós temos conhecido várias histórias interessantes aqui no Velho Testamento que nos dão assim ânimo para que a gente vença, para que a gente viva. Quantos testemunhos aí a gente está vendo, não é? Aqui no Velho Testamento. Então, a palavra nos diz que Débora liderou o povo em uma peleja contra o exército inimigo. Israel ouviu o que Deus ordenara e viveu em paz por 40 anos. Esta palavra nos alerta para duas coisas. A primeira é para as profecias. Débora profetizou e aconteceu. Ela falou para o Baraque, Deus é contigo, vai na frente, você vai vencer. Então, cuidado com as profecias que você anda ouvindo de qualquer um. Não é qualquer um que pode profetizar na nossa vida. Cuidado, porque quando Deus envia uma profecia para você na tua vida, ela vai acontecer. Quando alguém fala em tom profético com você, não é você que correu lá, ó, fulano, fala aí o que você está vendo aqui comigo. Você está vendo alguma coisa? Ore por mim aí, vê se você vê alguma coisa. Não. Às vezes, do nada, a pessoa te fala uma mensagem, que ela tem uma revelação do Senhor, e se acontecer, é porque era do Senhor. Quando Baraque venceu todos aqueles homens lá, que ele estava com medo, ele viu que Débora profetizou sobre a vida dele e sobre o exército. Era uma profecia de Débora, não é? A palavra em Deuteronômio 18, 21, 22, diz que a profecia não se cumprir, não é o Senhor que falou. Devemos julgar as profecias que estão de acordo com a palavra de Deus, porque elas acontecem. Cuidado com as profecias falsas. Neste caso, Débora falava pelo próprio Deus. Na segunda, ela nos alerta para a soberania de Deus. Ele levantou Débora, não, ela foi junto. Ela falou, eu vou. Mas quem vai com você é Deus. Ela falou, ela deixou a soberania para Deus. E é isso que nós temos que fazer. Numa guerra, numa luta, junto com o inimigo, a soberania sempre será de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Como humanos, nós não conseguimos muita coisa. Mas com a soberania de Deus, nós conseguimos cura. Nós conseguimos restauração de casamento. Nós conseguimos restauração financeira. Nós conseguimos milagres com a soberania de Deus. Não por nós. Não porque ela era uma juíza, que daquele tempo que ela falou, ela ia ganhar. Não. Ela profetizou que Deus mandou falar para Baraque, que ele ia vencer. E é isso que nós estamos falando na nossa vida hoje. Então, cuidado, não é? Então, Débora foi muito importante, foi uma mulher muito importante, né? A batalha de Débora era com pessoas, com humanos. E nós hoje, cristãos, estamos enfrentando batalhas espirituais nós temos que viver tudo contra orgulho, pensamentos luxuriosos, pecados. Nós estamos vivendo no fim do mundo. Nós estamos na escória humana. Se você assistir um pouco de televisão durante o dia, os jornais, né? É só notícia ruim. É cada coisa mais absurda do que a outra que está acontecendo no nosso mundo.
Então, nós temos que viver neste mundo, mas nós temos que entender que quem está com a palavra não pode ter o mesmo posicionamento, não pode achar bonito, não pode concordar. Não dá para nós sermos iguais aos ímpios, nós não somos. Se nós estamos seguindo a Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo, o comportamento de Cristo, os frutos do Espírito Santo junto com a gente. Então é isso que Débora demonstrava naquele tempo já. Ela era diferente para o tempo dela, ela se posicionava diferente, ela era uma mulher de Deus e por isso Deus levantou. Porque Deus, ele sabe quem é a pessoa que é dele. Ele sabe através do comportamento dele, da pessoa. Quem é quem, né? E no livro de Coríntios, em 15:57, fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus promete vitória para que possamos depender dele e agradecê-lo sempre. Então a vitória vem pela soberania do Senhor, não pela nossa mão, não é? Daí tem essa mulher, Jael, que apareceu aí, não é? Esperou o exausto Cícera cair num sono e com martelo cravou na têmpora dele e morreu ali mesmo. Então o texto informa a violência do golpe foi tão grande que a estaca passou até na terra, na têmpora dele, grudou até passou lá na terra. A destreza dela, né, de fazer isso. E Jael foi homenageada no Cântico de Débora como uma verdadeira heroína usada por Deus naquela batalha, porque Deus usou Jael para matar o rei dos ímpios, e matou. E foi assim que, através da história de Jael, da forma mais improvável, o Senhor cumpriu a sua palavra e entregou o general do exército inimigo nas mãos de Israel. Deus matou o rei, né, dos ímpios lá, e usou Jael, que ninguém nem imaginava que a Jael ia fazer isso. Quem era Jael? Não é? Quem era Jael? É isso que eu falo. Então, cuidado, às vezes a gente acha que não somos ninguém e Deus está nos usando em muitas batalhas aí. No capítulo 6, do 11, agora é uma história muito legal também, que são mais dois personagens que eu preciso falar. Apareceu uma pessoa chamada Gideão, que apareceu aí no vídeo. O anjo fala com Gideão. Um anjo aparece e fala com Gideão. Olha o que está dizendo no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ófra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Aqui o que eu quero falar para vocês. Gideão era um rapaz do campo, ele era da família, das tribos do Senhor, mas ele estava lá no campo, no lagar. O que é o lagar naquele tempo? O lagar era um lugar onde separava o sólido do líquido. Por exemplo, pisavam, né, na azeitona, na uva, é um lugar que pisavam nos frutos para separar o sólido do líquido. Mas como que ele estava lá, mexendo com o trigo naquele lugar, malhando o trigo lá? Por que ele estava lá no lagar? O que tem a ver, Rosane? Lá é de uva, onde tira o líquido. Olha para você ver o que a pessoa inteligente, cheia de estratégia faz. Gideão, ele podia ser um homem simples do campo, mas ele estava no lugar mais improvável possível para os midianitas roubarem a alimentação deles. O trigo era servido, era para fazer pão, servia para muita coisa, não é? E os midianitas, na fome lá, que queriam roubar, queriam que eles dessem o que eles estavam produzindo, ele foi lá escondido malhar o trigo para a população dele. Olha que pessoa boa de coração. Entrou num lugar onde ninguém imaginava que ele ia malhar o trigo e estava lá malhando o trigo. Um rapazinho do campo, um agricultor. Apareceu um anjo e falou com ele. A Deus achou graça naquilo. Como assim? Ele está ali naquele lugar que não é para ele estar e cuidando de uma coisa que vai alimentar um povo. Deus achou graça em Gideão. E o que aconteceu? Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão respondeu: se ele fosse comigo, não estava acontecendo o que está acontecendo. O que lá na terra, na cidade, lá não estava uma bagunça. Então Gideão reclamou para o anjo: se realmente ele fosse comigo, nós não estaríamos o que nós estamos passando lá, né? Na mão de todo aquele povo lá. Daí ele falou assim: por que tudo isso nos sobreveio? Daí ele falou assim: o Senhor nos desamparou e nos deixou na mão dos midianitas. Daí o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força que você vai livrar Israel dos midianitas. Eu? Como assim? Eu, Gideão, livrar do exército dos midianitas? Como? Assim, viu? Você está mentindo, você está zombando da minha cara. Gideão falou pro anjo. Daí ele falou assim: eu quero que você me prove que você é um anjo.
E Gideão estava fazendo algumas coisas para comer ali, e o anjo junto com ele, embaixo ali do carvalho, conversando. Gideão falou para ele, eu quero um sinal. Se você é um anjo, você vai ter que me dar um sinal. E o anjo pôs fogo naquela comida que ele estava fazendo ali, naquilo que ele estava preparando, né? E de repente sumiu tudo, pegou fogo. Ele viu que era um recado do Senhor. Ele pediu um sinal e Deus enviou um sinal para ele. Daí ele falou, mas como que eu vou fazer isso? Imagine se eu vou lá na cidade, vou lutar como eu sou um cara que estou malhando trigo, eu não sei, nunca fui no exército. Daí, na sequência aqui, ele fala assim, portanto, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele falou assim, um só homem? Um exército daquele, um só homem? Eu não vou conseguir, né? Daí o Senhor lhe disse, paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Na sequência do capítulo 6 aí que nós estamos lendo, que eu estou lendo para vocês. Daí ele pegou e falou assim para o Gideão, você vai tomar, lá no verso 25 do 6, vai tomar o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, vai derrubar o altar de Baal, que é do teu pai, corta do bosque que está do pé dele, e edifica ao Senhor um novo altar. Gideão foi lá e derrubou o altar de noite, esperou que ninguém estava olhando, só que todo mundo descobriu. Pensou, mas quem que ia fazer aquilo? Só podia ser Gideão, quem que poderia ter feito aquilo, não é? Mas, como que Deus mandou ele arrumar um exército para lutar com os midianitas. Aí, como ele estava pensando que o exército dos midianitas era muito grande, ele arrumou 32 mil homens. Daí Deus falou assim, imagine, é muito homem, pode diminuir. Ele diminuiu para 10 mil homens. Daí Deus, não, muito menos. Se ele falou que o exército ia valer um homem, que ele ia derrubar os midianitas como se fosse um homem, nem precisava tanta gente, né? Daí ele foi lutar com 300. Ele teve uma estratégia lá, Deus deu uma estratégia para ele, a hora que eles estivessem dormindo, eles confundiram todo o exército, barulho para cá, barulho para lá, e foi uma confusão tão grande ali, que vocês acreditam que Gideão derrubou o exército? O Gideão venceu, porque ele teve uma estratégia, Deus falou como ia ser, explicou para ele, e eu estou contigo, vai em paz, você não vai morrer. Vocês percebem o que Deus faz na vida da gente? Então, logo de manhã, os homens viram o altar destruído, não é? Pensaram só podia ter sido o Gideão, não é? Para fazer isso. O servo de Deus alistou os homens e antes de entrar na batalha, com os 32 mil homens que ele escolheu, não é? E depois reduzido para 300, e ele conseguiu derrubar aquele povo lá que ele estava precisando vencer, né? Ele estava duvidando de Deus, se ele gostasse tanto de nós, por que ele pôs nós nessa enrascada aí, que deixou a gente nessa enrascada, não é? Gideão fez o que tinha que fazer, e o que a gente aprende com Gideão? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Podemos aprender que não importa quão grande seja a probabilidade contra nós, nosso Deus é soberano. Olha o que ele falou, vai e lute como se fosse um. O exército vai virar um. Ele transformou o exército como se fosse um. É isso que Deus tem feito todo dia com a gente. As provas, as lutas que nós estamos vivendo, né? A pandemia, os problemas financeiros, se nós estivermos aí na palavra, se nós formos... Gideão era humilde, Gideão não era estudado, Gideão não era do exército, não era comandante, não era ninguém. Como que eu vou matar todo mundo? Vai em paz, porque você não vai morrer. Tudo isso que nós estamos vivendo agora, Deus está falando nesta noite, vai em paz, que você não vai morrer. Se você estiver com Ele, se você estiver acreditando nele, mas você vai lutar como se fosse um, não como se fosse 1000 coisas ao mesmo tempo. Se você estiver com Deus na frente do teu exército, as coisas vão se tornar uma para você vencer. Como aconteceu com Gideão. E Gideão nunca tinha sido preparado para a guerra. E venceu, e ganhou, não é? E Deus usa pessoas comuns para realizar os planos. Embora com Gideão, qual foi o fator-chave de Gideão? Por que Deus achou graça dele estar lá malhando no lagar o trigo, né? Pensando, olha a estratégia dele, aqui ninguém me acha, vou malhar aqui no lagar, aqui só pode mexer com uva e azeitona. Estava lá, ninguém ia roubar. Daí a Deus achou graça e ele obedeceu. Quando ele pediu o sinal, que Deus deu o sinal, ele viu que era Deus que estava falando com ele, ele obedeceu, destruiu o altar, levou só 300 homens, acreditou
que ia vencer e venceu, e Deus gostou muito. Apesar de Deus ser chucro, você viu que ele matou, fez muita coisa, ele não era um homem ali daquela linhagem, mas Deus usou a força dele de entender que poderia ser usado, e Deus usa as pessoas assim mesmo. Não usa só as pessoas estudadas, os pastores, não. Onde você menos espera, tem resposta. Onde você menos acha que vai ter uma resposta para a tua vida, tem resposta. Porque Deus dá resposta nos lugares improváveis. Vocês não lembram de Raabe, a prostituta de Raabe? Raabe, que vai fazer parte até da genealogia de Jesus, né? Que fez parte. Então, na segunda parte, isso daí, eu quero terminar ainda falando o que o apóstolo Paulo fala. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12, 2, apóstolo Paulo, que escreveu na carta aos Romanos. Então, não dá para a gente se conformar com o que está acontecendo. Não dá. E a gente está aqui, nesse horarinho aí gostoso, estudando um pouquinho da palavra, porque nós não conformamos, nós estamos tentando entender, através da palavra, como viver este mundo de perdidos, este mundo de coisas que está acontecendo, de tristezas, de impiedade, né? Está acontecendo muita coisa. O homem está cada vez pior. E nós não podemos nos conformar. Não, nós temos que buscar entendimento na palavra, nós temos que buscar sermos pessoas do Senhor na vida, edificar mais pessoas, não é? E na segunda parte, nós vemos que Deus levantou vários juízes, né, por causa dos inimigos, andou os capítulos aqui, fui lá para o capítulo 13, pulamos os capítulos, e daí nasceu Sansão. Agora, essa história eu gosto bastante. Daí vamos ver o que Deus aconteceu depois daqueles 40 anos, né? Apareceu uma mulher chamada Manoá, e ela era estéril. E Deus prometeu a ela que daria à luz a um filho. E o menino deveria ser um narizeu do Senhor, consagrado para que o Espírito Santo dominasse poderosamente. A lei dos narizeus, eu já vou passar aqui para vocês daqui a pouco para baixo. A mulher nasceu Sansão, tinha umas regrinhas aqui da lei dos narizeus, que não podia mexer em cadáver, eram consagradas ao Senhor. O que poderia? Sansão, vamos lá. O que era ser um narizeu? Em Números 6, 6 fala lá. As pessoas consagradas ao Senhor para um padrão de vida de santidade. Ele queria que o menino fosse santo. O narizeu não poderia beber bebida forte com álcool, tomar suco de uva, nem comer uvas frescas ou secas, cortar o cabelo e ter contato com cadáveres, tanto de animal como de pessoas. Ele não poderia. E nasceu Sansão, um meninão, ele queria que ele fosse narizeu, fosse consagrado, fosse santo, do jeito que está aqui. Não poderia comer o que está escrito aqui, não poderia cortar o cabelo, lembra que Sansão tinha cabelo comprido? E também não poderia ter contato com os animais. Mas o que acontece na história de Sansão? Sansão, em primeiro lugar, que nasceu Sansão, ela pôs o nome e disse que queria ser um narizeu e prometeu, só que Sansão é um cara muito, muito estranho, é muito gozado a vida dele, ele faz tudo errado. Ele já se apaixonou de cara por uma pessoa que não podia se apaixonar, certo? Ele vai gostar de uma mulher dos filisteus, que não era nada de nazireu, nada que Deus tinha pensado para ele, e nem que a mãe dele estava pensando para ele. Vocês perceberam que as mães ou os pais, a gente pensa umas coisas sagradas para os filhos, né, para a vida deles, mas que não depende só da gente? Ela prometeu para Deus que ele ia ser um nazireu, mas ele não conseguiu. Neste primeiro momento ele não conseguiu. Ele já se apaixonou de cara por uma mulher que não tinha nada a ver com os padrões, com o que Deus esperava. Mas o que foi mais legal é que Deus usou essa fraqueza dele para acabar com o povo ímpio também. Vocês vão ver o que aconteceu, foi muito bacana. Sansão se apaixonou por essa moça, os pais não queriam, mas ele queria casar. Vamos lá, pedir a mão dela, vamos, desceu a estrada, né? Sansão foi com os pais, e no meio do caminho Sansão achou um leão apareceu, um filhote de leão. Sansão era tão forte, poderoso, que pegou aquele leão como se fosse um cabrito e abriu no meio. Arrebentou o leão, ele largou lá. Os pais dele nem viram, estavam caminhando. Chegaram lá, teve um casamento com a moça, teve festa e tal. Ele contou para a moça que tinha aparecido um leão, e
E daí subiram embora. Era 7 dias de bodas, de festa, sei lá como que era antigamente aquilo lá, né? E Sansão, na subida do caminho, voltou e achou aquele leão com um enxame de abelha dentro, com favo de mel, caindo mel. Ele não podia mexer em cadáveres, não é? Não era a lei dos narizeus? Ó, pra você ver como o filho, ele não levou a sério. Quem fez a promessa foi a mãe, mas o filho mexeu, tirou, nem contou pra mãe, pro pai, tirou lá do cadáver do leão e se saborearam de mel. E ele falou assim, chegando, e daí ele estava tendo a festa lá do casamento e tal, eram 7 dias, né, de comemoração. E uns pessoas que estavam junto, ele falou assim, viu, eu vou fazer um enigma para vocês. Quem acertar, eu vou dar 30 lençóis e 30 trocas de roupas. E olha o enigma de Sansão, olha o que ele pergunta. Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura. E daí, eles ficaram muito revoltados, porque eles queriam ganhar, queriam acertar aquele enigma e tal, e ficaram pressionando a mulher que tinha casado com Sansão. E falaram para ela, se você não contar para nós o que é que ele está falando, nós vamos pôr fogo na tua casa, na tua família, nós vamos matar todo mundo. Porque eles eram da pá virada, esse povo, né? A coitada só chorava, mas ela sabia o que era. E ela foi e contou, que era o leão que ele achou e o enxame de abelha que estava dentro dele. E daí o que aconteceu? Sansão ficou furioso, porque eles chegaram e responderam. Ele percebeu que a esposa tinha contado, ele tinha contado só para ela. Daí ele não quis ficar nem com a moça mais. Pegou e deu uma moça de presente lá. Deu uma moça de presente para os companheiros dele. Ele não quis nem a noiva mais, de tão bravo que ele ficou. Sansão ele tinha esse temperamento, tá? Ele não podia tocar no cadáver, não podia cortar o cabelo. E nesse meio tempo, ele conheceu Dalila, que era uma prostituta. E a Dalila, e ele era cabeludo, forte, só que ele ele não seguia nada que tinha para seguir. Ele também era bem ímpio, ele era bem do mundo. Ele estava lá na casa de mulheres, conheceu Dalila, e Dalila queria saber por que ele era famoso, por ser forte, qual era o segredo dele, e ele não contava, e ela ficou ali tentando, e os homens, não, se você contar para nós o segredo de Sansão, nós te damos ouro, prata, os inimigos, né? E o que aconteceu? A Dalila, de tanto agradar, e passou a conversa nele, que ele acabou contando que ele não poderia cortar o cabelo, que era uma das regras do narizeu, não é? E um dia ele adormeceu no colo de Dalila corta o cabelo de Sansão, e Sansão perdeu a força. Vocês viram o que é a boca grande? Vocês viram o que é a gente falar aquilo que a gente não pode falar? Hora errada, pessoa errada. E é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas erradas, que nós falamos coisas erradas para pessoas erradas. Ele foi abrir bem o segredo dele. Simplesmente ele perdeu aquela força e perdeu... Imagine a tristeza de Deus de ter dado aquele homem para aquela família, né? Queria ser um homem usado do Espírito Santo. Só que nisso tudo o que aconteceu, quando ele ficou muito bravo lá com a moça que ele devolveu, ele põe fogo nas plantações dos filisteus, ele acabou com os filisteus. Então Deus ainda acabou usando aquela encrenca lá que ele fez lá no casamento dele para matar mais um povo inimigo. Você viu que ele usou Gideão e acabou com tanto lá dos midianitas. Agora ele usou Sansão, acabou com o povo filisteu. De tão bravo que Sansão ficou, que ele acabou com aquele povo. Daí depois, passado o tempo, que ele conheceu Dalila, não é? Daí aconteceu tudo o que aconteceu. Sansão simplesmente voltou a ser um homem normal. E daí ele foi preso, e daí também teve uma coisa muito bacana. Ele ficou lá num templo, lá entre 2 colunas, e o cabelo dele estava voltando a crescer. Ele já estava voltando, acho que ter força, não é? Sansão derruba o templo. Com ele dentro e matou todo mundo, e ele também morreu lá dentro do templo. Vocês percebem? Ele foi usado por Deus, porque ele acabou ainda fazendo coisas boas para o povo de Israel que estava ali. Apesar da bobice, de cair na asneira de falar o que não devia falar, né? Ele brincou com o pecado, não é? Julgou que não havia pessoas mais espertas do que ele não acreditou no Deus, que Deus era mais forte. Ele usou a força dele para ser mais forte, não é? Achou que ele resolveria tudo, inclusive a sua tolice, não é? Não percebeu que quem derrotou foi sua frágil mulher, mas especialmente a gananciosa Dalila. O tolo Salomão morreu, do jeito que eu contei para vocês, não é? Termina aqui. E daí tem a última parte do livro, que nós vamos ver a depravação moral e espiritual. Foi se tornando mais grave, as tribos de Israel, coisas horríveis foram cometidas por eles.
A mensagem de Juízes, então, desse livro, é mostrar principalmente o que crentes, nós, né, não devemos fazer com a direção de Deus e como não devemos tolerar na nossa vida aquilo que o próprio Deus considera impuro. Deus deu os mandamentos, Jesus deu mandamentos, então nós não podemos achar que é normal. Nós não podemos conformar com as coisas do mundo. Em Juízes 19, ficou sem rumo, ficou perdida a cidade de Israel, a perversidade só cresceu, não é? O relato tudo que vocês vão vir ali aconteceu crimes bárbaros, sabe? São originados do pecado, da maldade humana. Em Juízes 20, nós vamos ver que todas as tribos de Israel ficaram sabendo o que aconteceu à mulher de um levita. Indignados, levantaram 400 mil homens prontos para a batalha para ouvir o relato da boca do viúvo sobre como tudo aconteceu. Esta mulher, ela está no capítulo 19, ela foi severamente violentada até a morte por esses homens lá. Os crimes bárbaros continuaram acontecendo. Imagine, uma mulher de um levita lá na tribo, que não, né? Eles violentaram até a morte, isso está acontecendo todo dia. Se você pôr na televisão aí, você vê abuso sexual todo dia, mata e estupro. Então parece que nós estamos vivendo naquela época, não é? Parece que nós estamos lá, nas tribos ali, vendo acontecer. Ela violentada até a morte. Daí aconteceu uma tragédia muito grande por causa disso, né? Na tribo de Benjamim. Os benjamitas não quiseram executarem os infratores, né? Houve grande batalha por causa disso, dessa mulher que eles violentaram e mataram. Morreram, entre eles, dos benjamitas e da tribo, morreram 25 mil homens nesse combate, por causa disso. Em Juízes 21, nós vimos que a vitória sobre Benjamim e as demais tribos de Israel não ficaram felizes, porque tinham ferido os próprios irmãos. Eles mataram muita gente deles. Agora tem que administrar num novo momento para recomeçar a vida, não é? No livro de Juízes. Então, o episódio com a morte da mulher levita levou a uma guerra e agora os estragos precisavam ser reparados. Não é muito diferente da vida de cada um de nós, né? São muitos rumos que a nossa história toma, que muitas vezes nos coloca em situações que jamais imaginamos que viveríamos. Tem situações que a gente imagina dentro da nossa família, tribo, da nossa igreja, do nosso trabalho, que a gente jamais imagina que ia viver e que ia gerar tanto estrago, não é? Muitas vezes o resultado disso é danoso e tem efeito a longo prazo, não é? Precisamos orar ao Senhor Deus que nos ajude, que nos mostre como viver a cada dia da nossa vida de forma que possamos ser felizes e viver em paz na presença de Deus. E o livro termina falando a frase do livro inteiro, falando assim, no 25 é o último verso do capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Né? Assim termina o nosso livro de Juízes, que nós não sejamos como aquele povo, cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Que a gente consiga estudar a palavra, que a gente consiga viver de acordo com a direção de Deus, que a gente tenha um pouco de todas estas pessoas que nós conhecemos hoje dentro da gente, a Débora, né, que profetizava vitória, a Jael, estratégica e silenciosa para ganhar uma luta, o Gideão, humilde, mas cheio de propósito, vitorioso, e que nós não tenhamos nada de Sansão, da tolice de Sansão, não é? Então aqui eu termino esse estudo de hoje sobre Juízes.